Olá a todos, bem-vindos a mais um Café com Journal. As recomendações para o tratamento antihipertensivo têm cada vez mais enfatizado o uso de combinações de drogas para obter um controle pressórico adequado. No entanto, ainda há grande divergência entre diretrizes sobre quais as combinações ideais para determinados grupos populacionais, como os negros, em que há alta taxa de prevalência e complicações associadas à hipertensão arterial sistêmica. Nesse contexto, foi realizado o CREOL Trial, que comparou 3 esquemas antihipertensivos: amlodipino mais hidroclorotiazida, amlodipino mais perindopril, hidroclorotiazida mais perindopril, em pacientes negros de 6 países da África subsaariana. Foram incluídos 728 pacientes hipertensos, sem doença cardiovascular, virgens de tratamento ou em uso de apenas uma droga. Após 6 meses de segmento, observou-se uma redução pressórica mais importante nos grupos que utilizaram o amlodipino, seja combinado a hidroclorotiazida ou perindopril, em relação ao grupo que usou IECA e tiazídico combinados. Esse resultado reforça o de outros estudos que já havia mostrado a eficácia do amlodipino em monoterapia na população negra. Falando agora sobre transplante cardíaco. O uso de dispositivo de assistência ventricular contínuo, em especial os implantáveis, se tornou uma estratégia amplamente utilizada para pacientes em fila de transplante cardíaco. Muitos estudos demonstraram o benefício desses dispositivos quanto à redução de mortalidade ou retirada de pacientes da fila de transplante por piora clínica. Todavia, o benefício dessa intervenção no pós-transplante não está claro. O Circulation traz um estudo que avaliou o impacto do uso de dispositivos de assistência ventricular como ponte para transplante versus aqueles pacientes em uso de terapia medicamentosa isolada, objetivando observar a mortalidade em um ano pós-transplante cardíaco, bem como os diferentes fatores de riscos envolvidos nesse desfecho. Para isso, foi usado o banco de dados do United Network of Organ Sharing, que identificou 5.486 pacientes que receberam transplante cardíaco. Após o ajuste dos dados com análise de propensão, os resultados mostraram que a mortalidade precoce foi maior nos pacientes que fizeram uso do dispositivo nesse período de ponte, 9,5% contra 7,2% daqueles apenas com terapia medicamentosa. Quando os pacientes foram estratificados para índice de massa corpórea maior que 30, taxa de filtração glomerular menor que 40 e idade maior que 60, observou-se que a mortalidade em um ano no grupo de assistência mecânica foi de 17,6% contra 10,4% nos pacientes em tratamento medicamentoso isolado. Nesse sentido, o estudo conclui que deve ser pesado o risco-benefício quanto à indicação de dispositivos de assistência ventricular como ponte para o transplante cardíaco, pois, apesar de darem resultados positivos nesse período, parecem estar associados, em certas situações, a um incremento da mortalidade no primeiro ano pós-transplante cardíaco. Mudando de assunto, em coronariopatia crônica, habitualmente recomenda-se revascularização guiada por isquemia, seja em provas invasivas ou não invasivas. O MR-Inform Trial randomizou 918 pacientes com angina CSS 2 e 3 e 2 ou mais fatores de risco cardiovascular ou teste ergométrico positivo para 2 estratégias diagnósticas e terapêuticas. Na primeira, era feito cateterismo em todos os pacientes e FFR nas lesões maiores que 40%, sendo indicada revascularização em lesões com FFR menor que 0,8%. Na segunda, era feita uma ressonância magnética de perfusão miocárdica e os pacientes com isquemia maior ou igual a 6% eram submetidos a cateterismo e subsequente revascularização miocárdica. O tipo de revascularização, cirúrgica ou percutânea, ficava a critério da equipe médica. Após um segmento de 12 meses, a estratégia com ressonância magnética mostrou-se não inferior à convencional com CAT mais FFR, para um desfecho combinado de morte por todas as causas, infarto não fatal e revascularização de lesão-alvo. Também não houve diferença entre os grupos em relação à melhora da angina. Porém, os pacientes da estratégia com ressonância magnética foram submetidos a menos cateterismo e menos revascularização miocárdica. Esse estudo sugere que uma estratégia com ressonância magnética de perfusão miocárdica pode ser utilizada em pacientes com angina e pode evitar cateterismos e intervenções necessárias. Para finalizar, falaremos sobre o AF Alert Trial. Apesar de ser bem estabelecido o benefício de anticoagulação em pacientes com fibrilação atrial e com alto risco de evento cardioembólico e de termos um grande arsenal de terapia anticoagulante para esses pacientes, ainda se observam muitos casos de FA sem o uso de anticoagulante. Com o objetivo de aumentar a prescrição de anticoagulante nesses indivíduos, um grupo de pesquisadores da Universidade de Harvard desenvolveu um software para ser utilizado em pacientes hospitalizados. Esse programa identifica, por meio dos diagnósticos e antecedentes de admissão, pacientes com FA e alto risco de evento cardioembólico, e sem o uso de anticoagulantes.
Utilizando essa ferramenta, eles randomizaram 458 pacientes com FA e Chades-Vasque maior ou igual a 1 em 2 grupos. O grupo intervenção, em que o programa emitia um alerta para o médico do paciente, indicando o anticoagulante, e grupo controle, onde o programa não emitia esse alerta. O desfecho primário era a frequência de prescrição de anticoagulantes. Os pacientes do grupo alerta receberam mais prescrições de anticoagulantes na internação, 25,8% versus 9,5% do grupo controle. Também na alta hospitalar, 24% contra 13%, e em 90 dias, 28% versus 17% do grupo controle. Consequentemente, o grupo notificação teve redução do desfecho composto de morte, infarto do miocárdio, AVC e evento embólico em 90 dias, correspondendo a 11,3% dos casos contra 22% do grupo controle. Esse estudo mostra a importância de um sistema de notificação para os médicos, reforçando a prescrição de anticoagulantes nessa população. Por hoje é só.